Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara, no canal 4 da NET e também pelo nosso site www.riopreto.sp.leg.br. Você está acompanhando aqui durante essa semana um programa que fala dos bastidores do Festival de Teatro, a organização, as peças teatrais, e hoje nós vamos conversar com a história do festival. Nós estamos aqui com Humberto Sinibaldi, com Romildo Santana. Eles participaram do festival desde quando começou, há mais de 40 anos. Então, hoje nós vamos conversar aqui com o Humberto. Humberto, eu queria que você lembrasse um pouquinho dessa história, falasse aí no microfone para a gente como que começou o Festival de Teatro. Bom, por volta de 1968, nós estávamos fazendo teatro, tá certo, que era antigamente chamado Teatro Amador, dentro da Casa de Cultura. Já existiam vários grupos, então a gente se reuniu, nós nos reunimos, Vindramini, eu, Fábio Marques dos Santos, a Dinorá, que era a diretora da Casa de Cultura, e nós tínhamos um grupo de teatro, grupo esse que a gente levou para Dinorá com a finalidade de levar o nome da Casa de Cultura. Então, esse ficou chamado, então, o Grupo de Teatro Amador de Casa de Cultura. Montamos, nessa época, com a direção de Vendramini, a Mandrágora, que era um texto de Maquiavel, e que a gente começou a participar, então, dos festivais nacionais, festivais na época, chamado Festival Estadual de Teatro. A gente, então, venceu o festival em 1968, né? E a gente foi, então, convidado para representar a região, o estado de São Paulo, no Festival Nacional da cidade de São Carlos, com a Mandrágora. Lá fomos nós, né? Isso na época era o prefeito Adaildo Vetorazzo, que estava dando, tem todo o apoio, tá certo, ao teatro. Ele nos conseguiu, através da prefeitura, uma condução. Nós fomos, então, para São Carlos levar o espetáculo. Esse festival era chamado Festival do Clima, em São Carlos, que já era o segundo ano que já estava sendo realizado. E tinha a fase estadual, a fase regional e a fase nacional. E nós estávamos, então, representando, porque nós tínhamos ganho o festival, tá certo, o festival estadual. Então, nós fomos representar o estado de São Paulo dentro desse festival. Chegou lá, aquele entusiasmo todo, nós apresentamos, eu era ator nessa época. Quantos anos você tinha na época? 69, menos 75. Com 50 já. Não, eu tinha exatamente 28 anos. Eu estou com 75. Então, o que acontece? Chegando lá, tá certo, a gente teve a grata surpresa de ganhar o festival estadual também, dessa fase estadual. Esse entusiasmo, então, a gente veio para São José do Rio Preto, fomos até a Casa de Cultura, pegamos a Dinorá e fomos até a prefeitura agradecer o Adaildo, tá certo, levar para ele aquele prêmio que nós tínhamos conquistado, aquela coisa toda. Aí, naquele inteirinho todo o elenco, tem uma foto, inclusive, desse momento, né, lá na prefeitura, e o Adaildo era muito meu amigo, porque quando ele se elegeu, eu era dentista, junto com ele era professor, lá no colégio lá, o Felipe Caputo, e então ele falou: Humberto, se vocês me apoiarem, né, e se eu ganhar a eleição, eu prometo que construo o teatro para vocês. Né? Foi fechado. Aí então a gente foi à luta, tá certo? Ele se elegeu, aquela coisa toda, ele com promessa feita, com promessa cumprida. Ele ficou todo entusiasmado, eu peguei e falei assim, eu chamava ele de Magrelo, eu falei: Magrelo, e aí, vamos fazer um festival em Rio Preto? Ele falou assim: quanto custa? Eu falei: 5 mil reais na época, não era reais, 5 mil contos de réis, não sei lá, cruzeiro, nem sei qual era a moeda da época. Ele falou: tudo bem, pode sair. Nós saímos dali já com a ideia, tá certo, de realizar isso em maio. Então, em julho, nós estávamos realizando, de 1969, o primeiro Festival Nacional de Teatro de São José do Rio Preto. A partir daí, nós não tínhamos local, nós fomos correndo até a Basílica, entre outros, nós sabíamos que a Basílica tinha um espaço que poderia ser feito ali o festival, mas naquela época a Basílica alugava o salão de festa com a condição para as festas de casamento, uma coisa e outra. E exatamente eles já tinham um compromisso feito até as vésperas, tá certo, do início do festival. Nós fomos com o Jura, que era o marceneiro da prefeitura, fizemos uma geral no palco, que estava todo detonado, ajeitamos os camarins e as cadeiras eram cadeiras de palha, né, que servia também para o casamento. Bom, resumo da ópera, eu apresentava em São José do Rio Preto, também abrindo o festival, o Jorge Dandan, que era um espetáculo de São Carlos, que vinha vindo para a abertura. Eles chegaram na véspera. Terminado, tá certo, o casamento, nós entramos na madrugada e fomos limpar toda a sujeira do casamento, limpar tudo, montar as cadeiras, porque à noite começava o Festival Nacional de Teatro Amador.
Romildo disse que estava também, que lembra desse comecinho, Romildo, até o festival ganhar um corpo e se consolidar. O que você lembra? Qual que é a história do festival nisso aí? Bem, nós participávamos do movimento amador de teatro na cidade, né? Eu, Humberto, bem antes, e depois, a partir de 1969, quando eu entrei na faculdade, eu participei de alguns espetáculos antes, mas eram coisas assim, irrelevantes. Eu estou falando que é relevante porque eu comecei, em 1969, montar um espetáculo que foi proibido pela ditadura militar, mas era um espetáculo que era a estreia do Serrone em cenário, e foi um momento também que eu participei como espectador daquele primeiro Festival Nacional de Teatro lá na Basílica. O Serrone hoje que é um destaque. Era o Serrone, era o Toninho Pompeu, que também hoje é ator de cinema, de telenovela. Era um espetáculo que foi proibido, chamava O Troco, do Domingos Pellegrini Júnior. E, bem, o grupo de que eu participava era o Teatro Amador Universitário, lá da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Nós fazíamos um teatro diferente do teatro da Casa de Cultura. A gente era mais próximo ensaiar lá na Faculdade de Filosofia, que ficava na rua General Glicério, do que ir à Casa de Cultura. Então, e também havia um certo orgulho, Humberto. Você sabe disso, né? A gente só levava o espetáculo quase pronto para lá, para os dinossauros, os mais antigos, verem, assistirem aos espetáculos. Bom, daquele começo ele foi muito irradiante, muito entusiasmante, o primeiro festival. O segundo festival, isso também fomentou muito o teatro em São José do Rio Preto. Por exemplo, em 69 aconteceu o primeiro festival. Em 70 nós montamos a Muralha da China, né, Humberto? Que foi um espetáculo que chamava Teatro de Grupo, que reunia todos os grupos de teatro, principalmente que viviam em torno da Casa de Cultura de Rio Preto. Um espetáculo grande, dirigido pelo Fernando Muralha. Tinha uma cena muito interessante do Humberto. Ele fazia um rei, eu fazia um homem do povo, um mudo. Eu era a voz do povo, eu era mudo nesse espetáculo. E esse espetáculo começou a concorrer, já juntamente com o espetáculo que Humberto tinha montado, e que ganhou o Festival Nacional de Teatro, começou a concorrer com os grandes locais onde se realizavam teatro amador no estado de São Paulo. Santos, né? São Carlos e Rio Preto se tornou um polo. Então, um polo não só de atração teatral por meio do Festival Nacional de Teatro, como também de radiação teatral por meio dos espetáculos que começaram a ser montados aqui. Então, em 69, eu fiz um espetáculo que foi proibido. Em 70, juntamente com a Muralha da China, eu estreiei um espetáculo chamado Zoo Story, já direção minha, também cenário do Serrone, que ele atribui como o primeiro cenário dele, né? E, então, não só um polo de atração do mapeamento do que se fazia de melhor em termos de teatro amador no Brasil, né? O Festival Nacional ele tem essa característica, como também de produção de espetáculos de teatro. Esse é o programa FIT, primeiro ato. Nós vamos agora para um rápido intervalinho e já voltamos com o restante da história do festival. Não sai daí. Você pode assistir aos programas e às sessões da Câmara de São José do Rio Preto também pela internet. Basta acessar o site da Câmara, riopreto.sp.leg.br. Clicar no ícone da TV Câmara, que está na parte de baixo do site, e clicar novamente em Assista Online. Você acompanha pela internet a mesma programação da TV em qualquer lugar do mundo. TV Câmara, o canal do Legislativo.
Olá, voltamos com o programa FIT 2014, primeiro ato, e hoje nós falamos sobre a história do festival. Eu estou aqui com o Romildo Santana e com o Humberto Sinibaldi, que estão dando mais detalhes de como começou esse festival, que hoje é um destaque nacional. Humberto, antes de começar, no primeiro festival de teatro, não tinha teatro aqui. Como é que foi isso? Não, existia antigamente, rapidamente, um movimento para fazer um teatro, onde hoje a Força Luz, em frente ao Fórum, que era para ser construído, arrecadaram dinheiro, mas acabaram construindo um teatro. Foi exatamente isso, quer dizer, naquela época, rapidamente, existia um plano do governo estadual, que chamava o Teatro do Interior do Estado de São Paulo, que Najib Elchiman, tá certo, que era o presidente da comissão de teatro, ele então começou a fazer esse programa e as cidades que interessavam na contrapartida, o Estado mandava uma grana para construir o teatro. E o Preto entrou, nós entramos nessa confusão toda, conseguimos, ainda na época do Lotfi João Bacite, antes do Adail ser eleito. O Lotfi, o que ele fez? Ele constrói a Casa de Cultura com a grana que era do festival, ele constrói a Casa de Cultura e ele tinha que prestar conta que o teatro tinha que estar... Né? Então, o que ele faz? Ele, no final do governo dele, em novembro para dezembro, ele mete um concreto, tá certo, fazendo uma cortina onde é a sustentação do palco, e dizia que ali seria o teatro. Então, o teatro estava nessas condições. Aí, quando o Adail elegeu, que ele me disse, ó, eu faço o teatro para vocês se eu eleger, então o Adail foi eleito em 69. Né? Então, o que acontece? Ele, nessa entusiasmo, começou a construção do teatro, né? Mas nós não tínhamos teatro, tanto é que o primeiro, segundo, terceiro festival foram realizados na Basílica. Só o quarto festival que a gente conseguiu levar para o teatro ainda inacabado. Então, é tão interessante, um frio lascado, aquele saguão, antes o saguão todo aberto, não tinha nada, tudo ainda com andaime, porque estava em construção. Aí a Carmen, na época, foi lá na Solidariedade, trouxe os cobertores tipo sapeca negrinho, que o pessoal abria fazendo de ponche, porque o pessoal do norte está morrendo de frio, porque jamais pensaria um frio, incrivelmente um frio que aconteceu. O festival já atraía companhias de fora. Não, a vida inteira, desde o primeiro, né? Quer dizer, nós tínhamos o Brasil inteiro praticamente representado, né? Que por aqui passou. Né? Na realidade, então foi isso. Então, nós levamos o teatro também inacabado, alugamos as cadeiras de palhinha ainda da Basílica, levamos para lá. E uma curiosidade, o teatro estava para ser, o festival estava para ser começando, ainda o Jura estava colocando as últimas tábuas do palco, tá certo? Porque ia apresentar o Rio Apa, que era um pessoal que abriu o festival, que era do Paraná. Então, Antonina, eles moravam num barco. Aí o que acontece? Eles fizeram, tá certo? Começou o festival dessa maneira. Então, isso foi o quarto festival. Aí parece, tá certo, que é uma sina, né? Toda a cidade que construiu o seu teatro, o movimento do teatro amador começou a acabar, e aqui não foi diferente. A gente não conseguiu realizar o quinto festival, porque o Adail saiu da prefeitura no último ano, a gente não conseguiu mais realizar. Então, o festival ficou durante 5 anos, praticamente, na gestão do Wilson Romano Calil, sem... Não é isso? E nessa época também, eu saí de Rio Preto, fui morar em São Paulo, né? E ficou por isso mesmo. Eu teve uma retomada, né? E o Adail se elege, volta novamente a ser prefeito, né? E eu venho de São Paulo e falo, ele não pode continuar assim. Eu falei para ele, Gordar, quer ignorar. Gordar, nós temos que resolver esse problema. Né? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Chegamos, Adail, eu falei, tudo bem, pode começar. Então, começou com ele e retomou com ele. Então, nós aí fizemos o quinto festival. Aí depois ele saiu da prefeitura, entrou, tá certo, o Manel Antunes, a gente não conseguiu, evidentemente, realizar, Toninho, não lembro quem é, Mané, não conseguimos realizar, tá certo, nada, então ele ficou mais um ano parado. Então, nesse tempo de 69 até 2000, quando foi o último festival nacional, houve uma solução de 9 anos sem realização de festival. Portanto, a gente não conseguiu, de 69 e 70, 31 espetáculos, foram, tá certo, menos 7 ou 9 espetáculos. Então, foram 21 anos consecutivos de festival. A gente não conseguiu. Que, na realidade, o que a gente achou? Né? Quando em 2001 que eles resolveram fazer o Festival Internacional, um grande questionamento meu, tá certo, inclusive da própria classe
a classe teatral. Por que razão, está certo, que foi extinto o Festival Nacional, né? Eles extinguiram o festival, que deveria ser como feito, por exemplo, como é feito em Londrina, como é feito lá no Sul, está certo, no Rio Grande do Sul, em que existe a fase nacional e a internacional. Eu seria o mais óbvio, seria o mais interessante, porque a nossa vocação é de festival nacional. O internacional, está certo, ele vai, a mesma coisa acontece, está certo, em outras cidades, ele não consegue sobreviver por muito tempo. Haja visto tudo que aconteceu, então, né, a gente acredita que esse ano ainda se consiga, mas é complicado. Então, a gente sempre diz, por que não? Então, esse foi o nosso questionamento a vida inteira, eu continuo questionando, é uma questão, continuo questionando, porque a competição é muito importante em arte. É importantíssimo. Não a competição financeira, mas a competição, tá certo? Da qualidade e o currículo de você vencer um festival, que aconteceu com a maioria dos espetáculos que aqui venceram e das pessoas que aqui passaram nesses 21 anos, 22 anos de festival. Então, isso que é importante. Porque fica vazio, porque não tem interesse. O que acontece? Você vai lá, assiste, vai embora, e daí não fica nada, né? Porque não tem... Então, esse é um questionamento meu, tá certo? E eu acho que a classe teatral pensa também dessa maneira. Vai haver uma mesa redonda durante o festival, e essa vai ser a minha posição, e sempre foi. Eu questionei o Edinho, questionei o Jorge na época. Por quê? Não, porque tá bom, tudo bem. A gente sabe, deixa para lá. E é isso daí, tá certo? Eu acho que a questão é essa. O teatro, então, ele foi indo, o festival foi evoluindo, aí nós conseguimos retorná-lo, tá certo? Depois eu voltei para São José do Rio Preto, a gente começou o festival novamente, houve essa interrupção, e aí a partir do momento engrenou novamente, e a gente conseguiu fazer o último, que foi feito em 2000, né? que nós não tínhamos dinheiro, que sempre foi o problema, quer dizer, nós nunca fizemos, os 21 anos de festival, nós não gastamos um terço que foi gasto no primeiro festival internacional, só para você ter uma ideia. Então, aí você tira uma conclusão. O que acontece? O último festival, eu consegui uma verba de 50 mil reais, que, com muito custo, tá certo? Ela só saiu do dia 22 de dezembro, na véspera do Natal, todo mundo cobrando, a gente não tinha dinheiro para poder pagar. Sem contar os anos anteriores, que eu e, na época, a Meire, que era diretor do teatro, nós fomos no Bamerindos, na época, e fomos fazer um empréstimo para poder pagar o festival, porque o festival não tinha dinheiro. Romildo, com essa história longa, até com essa controvérsia de festival nacional ou internacional, qual que é a contribuição que o festival dá para o teatro em geral na cidade? Bom, há dois tipos de contribuição. O Festival Nacional, que, no meu modo de ver, contribui muito mais, há muito mais interação da plateia, com todos os sotaques brasileiros e tudo o que acontece no Brasil em matéria de teatro. Vinha da Amazônia, Rio Grande do Sul, Rondônia. Nordeste, Rondônia. Então, gente de todo o país participava do festival, e isto possibilitava uma interlocução muito maior com a população se envolvia mais. E os grupos de teatro também se envolviam com as coisas que se faziam em Londrina, se fazia em Santos, se fazia em Caruaru, se fazia no Recife, não é? Era uma linguagem nacional de teatro. Depois, com a fase do Festival Internacional, ficou uma coisa assim... uma coisa um pouco, a gente se olhando ao espelho, experimentando formas modernas, que eu mesmo não qualifico como teatrais, quer dizer, eu não qualifico, desculpe, mas pessoas penduradas nos edifícios, numa cadeira, fingindo que está lendo o livro, um aqui, o outro no outro quarteirão, eu não acredito, eu não qualifico isso como teatro, como drama. Teatro, para mim, tem que ter texto, tem que ter ator em ato teatral, não é? Conflito. Conflito, quer dizer, em estado dramático. Então, coisas assim, às vezes uma coisa circense, outra coisa de gente andando de bicicleta em cima de um fio. Há também uma interação com a plateia, mas eu não qualifico isso de interação teatral. Então, o Festival Internacional de Teatro tanto faz começar com um espetáculo de balé, e não de teatro, como tem acontecido. Não é? Então, eu faço esta ressalva. Há alguns espetáculos mais comunicativos, mas a maior parte
São espetáculos que a pessoa entra e quando ela sai, ela não se sente convidada para voltar mais ao teatro. Ela não entende nada, são linguagens experimentais, etc., que, na verdade, não são nada contemporâneas, porque na década de 60 já se fazia isso na Europa, nos Estados Unidos, não é? Mas, enfim, é esse o espetáculo. Há uma interação, dois tipos diferentes, da época antiga do Festival Nacional de Teatro e depois da época do Festival Internacional de Teatro. Falava na questão da estrutura. Rio Preto é uma cidade do interior que tem muitos teatros. Você acredita que o festival influenciou nisso? Bem, o festival ele influenciou para que nós tivéssemos nosso primeiro grande teatro municipal. Não é? Nós estamos aqui hoje no Teatro Paulo Moura, né? Esse grande músico brasileiro de nome internacional, né? Um espetáculo, um teatro magnífico, muito bacana mesmo, um dos maiores do estado de São Paulo. Naquela época, tinha o Teatro de Bolso, ali na rua Silva Jardim, tinha o teatro que não era nosso, que a gente fazia lá na Basílica, tinha da sede Pio XII, um pequeno auditório. E do Monsenhor Gonçalves, que era, e do Monsenhor Gonçalves, que era grande e tal, e que tinha, que o Vendramini fazia os espetáculos lá, né, o Terrível Capitão do Mato, etc. Em 64, lá atrás. Nós fazíamos festival onde? No Automóvel Clube e no Monte Livre, nos salões, tá certo? Então, então, me parece assim que Rio Preto nasceu para o teatro. Hoje a gente vê ótimos grupos de teatro na cidade, semiprofissionais ou profissionais, etc. Nasceu com o Festival Nacional de Teatro. É ele que foi o fomentador do próprio Teatro Municipal de Rio Preto, e depois até, Humberto, esse movimento de preservação deste complexo arquitetônico da Swift, onde nós estamos, quer dizer, a gente abraçou isso aí, e que resultou esse complexo maravilhoso e esse teatro maravilhoso. Tudo isso tem a ver, quer dizer, se liga por fibras idealistas, mas também por fibras emocionais, a criação desses bens culturais na nossa cidade. Infelizmente, a gente tem pouco tempo. Dá para a gente sentar aqui e conversar sobre o festival mais 1 hora, mas a gente tem pouco tempo. Eu quero agradecer, Romildo, pela sua contribuição. Agradeço também, Humberto, por você ter vindo e por contar essa história para a gente. Esse, então, é o FIT 2014, primeiro ato. É o nosso programa que está falando um pouco sobre o festival e hoje nós tivemos o privilégio de conhecer um pouco da história desse festival, que era nacional, se tornou internacional e ainda levanta controvérsia. E vai voltar nacional, tenho certeza. Eu sempre disse, desde o começo, ele vai tornar internacional, mas um dia ele vai voltar ao nacional, que é a verdadeira identidade da cidade. Não é a espinha, não adianta, tá certo? É a vocação da cidade, é o Festival Nacional. Não adianta o internacional, ele ali, gosto, tá certo? Ultimamente eu não é que não gosto, não existe, deixa as pessoas fazerem. Um dia e eu estou fazendo o que agora? Nós começamos a criar na cidade, na região, os festivais de teatro. Nós criamos o Festival de Ibirá, que é o Festib, que vai indo para o 4º ano, que é justamente dar o espaço para esse pessoal que não tem espaço no FIT, não tem espaço, tá certo, no Filo, não tem espaço, você entende? Em todos os festivais. Né? Então, esses grupos alternativos maravilhosos que têm acontecido, nós estamos levando para Ibirá. Então, são 8 dias de festival, estamos para o 4º ano, estamos com um projeto para Fernandópolis e um projeto para Santa Fé do Sul também de festival de teatro. Obrigada, Humberto. E por enquanto nós vamos construindo história por aqui. No dia 21 começa o festival. Todos são bem-vindos, todos podem participar. Os ingressos estão sendo distribuídos na Oficina Cultural Fred Navarro e você tem mais informações sobre o festival no www.festivalriopreto.com.br. TV Câmara, o canal do Legislativo.